Fala pessoal, tudo bem com vocês? SSD instalado errado na placa-mãe. Placa-mãe com duas entradas M2, aí você vai lá e compra dois SSDs M2, instala um em cada slot, mas só reconhece um, o outro não funciona. Dissipador de calor para SSD. É necessário? Quando que é necessário? Nós vamos falar sobre tudo isso e não só falar como colocar a mão na massa aqui na placa-mãe, e vou procurar esclarecer muitas coisas para você fazer uma boa escolha do seu SSD, aprender a analisar a sua placa-mãe e inclusive adquirir um dissipador de calor se for necessário. Bora começar falando então da instalação do SSD, que é mais comum do que você imagina as pessoas instalarem isso errado. Muito bem pessoal, esse daqui é o SSD que eu estava utilizando na minha máquina até o momento, que inclusive eu vou estar trocando ele por esse da XPG, que é muito mais rápido. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aí na descrição. Então essa placa-mãe é uma ASRock B450 da Steel Legend, plataforma AMD. Ela possui dois slots M2. Nós temos um aqui em cima e temos um aqui embaixo. Se você reparar bem, nós temos aqui três pontos de fixação. Isso porque existem outros SSDs além deste daqui, que é um SSD de 22 por 80 milímetros. Então nós temos SSDs que são menores e vão ligados nos pontos de fixação ali de acordo com o tamanho. Aqui, se você reparar, a gente encaixa aqui o SSD, aí ele encaixaria no último, que seria da placa-mãe, tá certo? Agora, qual que é o erro muito comum? Você recebeu aí sua placa-mãe, começou a montar, já instalou o processador, já colocou ela dentro do seu gabinete, tá tudo bonitinho, já começou a ligar os cabos, e aí você vai ligar o seu SSD M2. O que muita gente não faz é olhar corretamente dentro dos saquinhos que vem na caixa da placa-mãe. Por quê? Quando você for instalar o seu SSD M2, você não pode simplesmente chegar aqui, encaixar ele ali, beleza, está encaixado, e puxar aqui até ele encostar na placa-mãe. Isso porque existe um suportezinho que você tem que colocar antes de fazer esse encaixe. O suportezinho é esta pecinha aqui. Então ela vai rosqueada ali aonde vai dar o encaixe do seu SSD. Veja só, no caso desta placa-mãe da Intel, ela veio com este suportezinho aqui de plástico. Então nós encaixamos este suporte de plástico lá na placa-mãe para que sirva de sustentação na hora de encaixar o SSD. E pronto, suportezinho encaixado na placa-mãe, na furação exata que será necessária para o SSD. Então, primeiro de tudo, você vai rosquear esse suportezinho lá naquele orifício para poder ter o apoio para encaixar o seu SSD M2, beleza? Então tá aqui, ó, encaixado, bonitinho. Vamos encaixar agora aqui nesse outro também. Prontinho, tá encaixado, não precisa apertar muito. Você viu ali que já deu o aperto, tranquilo. Temos agora aqui os dois suportes encaixados. O SSD que eu vou instalar é esse daqui, é um SSD NVMe. Então, eu tenho aqui dois slots M2, correto? Só que se a gente olhar no manual da placa-mãe, lá ela diz que este slot aqui vai trabalhar nas linhas PCI Express, enquanto este slot aqui vai trabalhar somente através do protocolo SATA. Ou seja, vou ter que instalar o meu SSD NVMe nesse slot M2 aqui que vai trabalhar com as linhas PCI Express. Mas olha que situação interessante. Nós temos aqui dois slots M2, correto? Um vai trabalhar nas linhas PCI Express, ou seja, ele vai suportar SSDs que sejam bem rápidos, enquanto este daqui vai estar limitado à velocidade SATA. Se por acaso você não sabe as diferenças entre um SSD NVMe e um SSD SATA, eu vou deixar o link no card aqui em cima para você entrar lá, que eu explico certinho, bem detalhado, quais as diferenças entre os SSDs, tá certo? Então olha só que interessante, pessoal. Se eu instalar um SSD aqui e um SSD aqui, talvez os dois funcionem, talvez somente um. Isso porque o SSD que vai instalado aqui nesse slot SATA, ele usa o barramento SATA para se comunicar. E no manual fala que no barramento SATA vai estar ocupando uma dessas 4 portas SATA. Lá no manual ele fala especificamente qual seria a porta, que é esta porta aqui. Ou seja, se eu ligar nessa porta aqui um HD ou um SSD que seja 2.5 mm,
e ligar um outro SSD aqui nesta porta M2, um deles não vai funcionar. Ou este daqui que vai funcionar, ou que está ligado aqui nessa porta que eu estou indicando para vocês. Então assim, esta porta e aquela entrada M2 trabalham no mesmo barramento SATA. Então é muito importante que você observe e leia bem o seu manual para que você saiba que na hora que você for instalar o seu SSD na sua porta M2, caso você tenha duas, assim como eu, aonde você pode conectar o que para que não haja conflitos e você consiga ter aí dois SSDs funcionando na sua máquina. Teve um inscrito que ele deixou uma dúvida falando, olha, comprei uma placa-mãe tal, tem duas portas M2, comprei dois SSDs M2, coloquei cada um no seu slot e só um deles funciona. Quando eu fui pesquisar sobre essa placa-mãe, que eu não me recordo agora o nome, eu só sei que é uma placa-mãe chinesa, o próprio vendedor já dizia lá, você vai utilizar ou uma ou outra. Então assim, não era possível utilizar as duas portas M2 ao mesmo tempo. Por isso é muito importante que você estude sobre a sua placa-mãe, entra no site do fabricante, pesquisa lá para ver o que ela tem de atributos, se ela tem duas portas M2, como que funcionam essas portas M2, se as duas vão funcionar em conjunto, se as duas vão suportar um SSD NVMe, por exemplo, que é muito mais rápido que um SSD SATA, ou se, que nem no meu caso aqui, somente uma porta funciona SSD NVMe e a outra tem que ser um SSD SATA. Se eu coloco um SSD NVMe nessa porta SATA, ela não vai atingir velocidades maiores do que 550 megas para leitura e 500, 450 megas para escrita. Tendo isso em mente, você vai gastar apenas o necessário para que você possa usufruir aí 100% da sua placa-mãe. Mas vamos concluir a instalação lá do SSD? Vem comigo. Então agora que nós temos aquele suportezinho de fixação já preso no lugar que ele tem que estar, basta você vir, aí sim você vai encaixar o seu SSD M2, vai poder descer ele e ele vai parar bem ali onde ele tem que parar para fazer a fixação com o parafuso. Aí se você observar bem, ó, nós vamos abaixá-lo e dessa forma ele fica retinho, não vai ficar envergado para baixo e você não corre o risco de perder o seu SSD por conta dele esquentar na posição errada, beleza? E vamos falar de dissipador de calor. Mas antes, olha, o que eu já passei para vocês até agora de conteúdo, merece o seu like, não merece? Deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui se você está gostando desse conteúdo. E não esquece de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade no canal. Muito bem, agora vamos falar sobre esse carinha, o dissipador de calor para SSD M2. Quando que você precisa ter uma peça dessa? Bom, a maioria dos SSDs não costuma esquentar tanto a ponto de precisar de um dissipador de calor desse tipo. E que sinceramente nem foi tão caro assim, eu paguei menos de 100 reais, não sei se foi 60, 70, foi mais ou menos isso. E eu fiz a compra porque esse SSD que eu comprei, ele tem altas velocidades de leitura e escritas. Então assim, eu considerei que por ser um SSD de alta velocidade, embora eu não vi ninguém falando que ele esquentasse tanto, achei interessante comprar. Afinal de contas também é um dissipador de calor que tem lá um RGB, um frufruzinho a mais ali para a máquina e com certeza mal não faz. Essa daqui foi a chapinha que veio nele. Então, como você pode ver, é uma chapinha super fina. Assim, eu não quis utilizar isso daqui no SSD que eu já não paguei barato e decidi optar por comprar um dissipador de calor específico que com certeza vai ter uma eficiência muito maior na dissipação de calor do que essa chapinha que veio com ele. Se o seu SSD esquentar demais, isso pode gerar perca de performance nele. Então se por acaso o seu SSD fica muito próximo da placa de vídeo, ali a ventoinha da placa de vídeo joga ar quente nele, considere comprar um dissipador de calor. Eu vou deixar links para a compra aqui na descrição, tanto do SSD que eu comprei para mim, como do dissipador de calor. Então se você interessar, dá uma olhadinha na descrição que vai estar todos os links ali para vocês. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!